Olá amigos! Todos os motores possuem acionamento por corrente de distribuição, o que, infelizmente, às vezes requer atenção após 100 a 150 mil kpm. Em todas as unidades, a corrente está localizada na lateral da caixa de câmbio, portanto para acessá-la é necessário retirar o motor. O 2,0 TFSI, que surgiu após o restyling, não é amplamente utilizado e a quilometragem ainda não é alta. Pelo menos nenhum caso de queima de óleo, como acontece com análogos mais fracos, foi registrado nesta versão do motor. O 2,8 FSI no passado, mesmo no Audi A6 C6, sofria frequentemente de arranhões. Depois foi finalizado, mas episódios desagradáveis ainda surgiram. Devido a incidentes em 2012, a Audi até deixou de oferecer este motor. Mas após investigações e uma série de modificações, o motor voltou à lista dos disponíveis no final de 2012. Uma das desvantagens do 2,8 FSI são os canais de ar secundários entupidos destinados à purga de catalisadores, após 150 a 200 mil kpm. 3,0 TFSI, mais utilizado. Para sobrecarregar o motor, não se utiliza um turboalimentador, mas sim um superalimentador mecânico do tipo Roots localizado na curvatura do bloco. O principal problema do 3,0 TSFI são as marcas nas paredes do cilindro. A doença afetou carros montados antes do final de 2013. No final de 2013, surgiram motores modificados com revestimento mais durável nas paredes dos cilindros. Mas problemas irritantes ainda aconteceram. A virada foi em 2015, quando o motor recebeu camisas de ferro fundido. Após 60 a 120 mil kpm, o conversor catalítico pode falhar. É melhor não atrasar a substituição. O catalisador começa a deteriorar-se gradativamente, o que fará com que lascas de cerâmica entrem nos cilindros, o que por sua vez provocará o aparecimento de arranhões e posterior revisão do motor. Além disso, os proprietários de versões de 3 litros encontraram mau funcionamento do termostato, o anticongelante desapareceu sem deixar vestígios. Outro ponto fraco são as ondulações do sistema de escapamento. Após 50 a 100 mil kpm, os suportes do motor ou a bomba podem falhar. E em alta quilometragem, é detectada coqueificação do coletor de admissão. O turbo diesel de 3 litros, se não levarmos em conta as correntes de distribuição mencionadas acima, não sofre de doenças graves. Porém, após 60 a 120 mil kpm, pequenos vazamentos podem ser observados na lateral da caixa de câmbio. O vazamento ocorre por baixo da bandeja superior, cujos parafusos são retirados com o tempo. O Audi A7 veio com tração dianteira ou tração integral 4. As versões com tração integral não usam mais o torque usual. O novo diferencial central é capaz de distribuir o torque entre as rodas dianteiras e traseiras em uma faixa mais ampla, até 85% para trás e até 70% para frente. No modo normal, 60% da tração é transmitida às rodas traseiras. Um diferencial traseiro ativo foi oferecido como opção, girando a roda externa nas curvas. A versão com tração dianteira foi equipada com um variador de corrente em V multitronic continuamente variável, e a versão com tração integral foi equipada com uma caixa robótica de dupla embreagem S-Tronic de 7 velocidades do tipo molhado. O biturbo diesel mais potente era movido por uma transmissão automática Tiptronic de 8 velocidades da ZF. Também foi muito utilizado no A7, destinado ao mercado americano. Quase todos os Audi A7 no mercado secundário estão equipados com o robô S-Tronic. Na maioria das vezes, as caixas automatizadas das versões pré-restilizadas falhavam, a mecatrónica falhava. Alguns serviços aprenderam a consertar mecatrónica. Além da própria mecatrónica, seu conector também pode falhar. Além disso, às vezes a carcaça do filtro de óleo vazava ou o anel de vedação da carcaça do filtro era espremido. Após a remodelação, a mecatrónica foi melhorada e incidentes desagradáveis durante as primeiras utilizações começaram a ocorrer com muito menos frequência. Existem alguns S-Tronics que percorreram mais de 150 a 200 mil kpm sem reparar a mecatrónica e a embreagem. A Tiptronic de 8 velocidades tem a reputação de ser uma transmissão automática bastante confiável. Apesar de haver reclamações sobre solavancos, chutes e falhas de tração, não houve casos reais de reparos. Os proprietários de um A7 com CVT não precisam procurar o serviço muito cedo para consertar a caixa de câmbio. Todas as caixas de câmbio precisam urgentemente de trocas regulares de óleo a cada 60 mil km. Isto se aplica totalmente ao S-Tronic. Para isso, são necessários 2 tipos de óleo 6 litros para a mecatrónica e 5 litros para a parte mecânica.
Ao mesmo tempo, os filtros externos e internos, a junta do reservatório e os parafusos são trocados. Uma suspensão multilink é usada nos eixos dianteiro e traseiro. Suspensão pneumática e mola fixa S-Line foram oferecidas como opções. Normalmente você tem que prestar atenção na suspensão dianteira. Após 50 a 100 mil kpm, os rolamentos das rodas podem zumbir ou os antebraços podem bater. A direção utiliza uma direção assistida eletromecânica integrada na cremalheira da direção. Infelizmente, o REC às vezes falha. Em alguns casos, foi possível reanimá-lo após piscar a unidade de controle. Poucas pessoas conseguem consertar um REC ainda, mas mesmo após o reparo ele não durará muito. Várias partes da carroceria são feitas de alumínio, capô, paralamas dianteiros e portas. Com alta quilometragem, alguns exemplares desenvolvem lascas nas cavas das rodas traseiras. De tempos em tempos, a trava da tampa do tanque de combustível falha. Com o tempo, a água entra na fechadura, o que acaba com o motor. Os primeiros sintomas são a escotilha, que não abre no tempo frio. Depois deixa de abrir a qualquer temperatura. Com o tempo, a umidade também mata sensores insuficientemente vedados nas alças do sistema de entrada sem chave. Se um sensor falhar, os outros também param de funcionar. No inverno, às vezes os espelhos viram para fora quando desdobrados. A única saída é desligar o sistema automático de espelhos rebatíveis durante geadas. Às vezes surgem problemas com o sistema de ar-condicionado. Via de regra, tudo se resume a um sensor de pressão de refrigerante barato localizado atrás da grade do radiador. No A7 dos primeiros anos de produção, o mecanismo de acionamento do monitor poderia quebrar as engrenagens. Os revendedores substituíram a unidade por uma nova dentro da garantia. O Audi A7, como qualquer carro moderno de alta tecnologia, está literalmente repleto de eletrónicos que começam a funcionar mal de vez em quando. Quase sempre é possível dar vida ao equipamento após desligar a ignição ou reiniciar o MMI. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.